Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CuriHatCast. Meu nome é Luiz, sou cofundador da CuriHat e pai da Luísa e do Lorenzo, e aqui ao meu lado minha digníssima esposa Raquel. Fale um pouquinho sobre você, Raquel. Nossa, falar da gente é muito difícil, né? Eu prometo que eu vou me esforçar para que a gente consiga passar o máximo de informações possíveis aqui durante esse nosso encontro. Raquel, fala um pouquinho quem é a Raquel, quem é você, para as pessoas que possam conhecer um pouquinho da gente e não só ser o Luiz e a Raquel só das redes sociais. Quem sou eu hoje, quem era eu antes, quem era eu... Quem é você hoje? É muito diferente. Quem é a Raquel hoje? A Raquel hoje, bom, primeiro, né, a Raquel tem 45 anos, sou mãe da Luísa e do Lorenzo, como o Luiz já falou. Hoje a Luísa tem 8 anos, o Lorenzo tem 4 anos. Eu trabalho, né, trabalho fora, gosto de praticar esportes ao ar livre, adoro praia, gosto de estar em família, curto muito a minha casa, meus amigos. E hoje sou muito feliz nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes. Certo, muito bom. Então, vou me apresentar também. Eu sou o Luiz, 42 anos, pai da Luísa e do Lorenzo. Sou empresário, tenho meus empreendimentos e também sou engajado em algumas causas sociais, principalmente no que tange a síndrome de Rett. Hoje tenho me empenhado bastante para que a conscientização da síndrome de Rett ela seja algo muito presente na vida das pessoas, por ser uma síndrome rara e a síndrome que acomete a Lulu, a nossa filha, e com dificuldade de conhecimento das pessoas. Desde que a gente criou o projeto CuriHat, a gente sentiu que havia necessidade de levar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas não passassem pela mesma dificuldade que nós passamos no início com o diagnóstico da Lulu. Então, a ideia aqui é que a gente possa dividir um pouquinho da nossa história, não só como pais de uma criança com síndrome de Rett, mas também de pais atípicos. Então, a gente vai falar um pouquinho do que engloba ser pai de crianças especiais, ser um pai, um familiar, um parente, um amigo de uma pessoa especial, e para que vocês entendam o que a gente pode fazer para evoluir nesse sentido, incluir cada vez mais as pessoas, para ter mais aceitação dentro da nossa sociedade. Então, Raquel, assim, você pode falar um pouquinho da nossa história, quando a gente decidiu ser pais, como que a Lulu chegou na nossa vida? Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, para que eles entendam um pouquinho da nossa história. Tá, eu vou buscar voltar um pouquinho só para gerar um entendimento do que eu quero passar e do que eu quero falar. A gente está junto desde 2006. Não me atrevo a falar sobre isso porque eu posso errar as datas. Casados desde 2009, né? E a gente sempre gostou muito de viajar, de curtir, mas chega um determinado momento que a gente quer ser pai e mãe, né? Faz parte da história, né? De formação dessa história. Então, a gente, enfim, eu parei de usar contraceptivo para a gente engravidar. Essa gestação demorou bastante, né? Tinha um desejo muito grande. Eu trabalhava e passava praticamente as semanas fora do Rio. Eu trabalhava numa multinacional francesa, onde a sede era em São Paulo, nesse período. E a gente ficou buscando a maternidade, acho que por mais de 3 anos, né? Sem contraceptivos e tudo mais. Profissionalmente, nesse período, eu acho que eu estava no meu melhor momento profissional, né? Só que a gestação não acontecia e eu entendia que estar nesse movimento, né, de estar fora do Rio, da minha casa durante a semana, por questões de trabalho,
poderia estar dificultando isso. Então, assim, em conjunto, numa decisão difícil, eu pedi desligamento da empresa que eu trabalhava. Eu só tinha muito medo de não conseguir trabalhar no Rio, né? Graças a Deus isso não aconteceu, porque, enfim, teve um foco muito grande. Eu acho que eu não fiquei nem 1 ou 2 dias sem trabalhar aqui no Rio. Mas eu pedi desligamento num momento de carreira muito importante para mim, porque a maternidade era uma coisa que estava muito latente. E como a gente aguardou para poder buscar a maternidade, eu já estava com 34 para 35 anos, né? Então tinha que tomar essa decisão, porque para mim não bastava ser uma profissional. A Raquel, naquele momento, precisava trabalhar, ser uma profissional, mas também, além de mulher, esposa, também queria ser mãe. A gente ficou nessa busca durante quase 3 anos, né? Fizemos algumas terapias, muito exame, nada era impeditivo, né, para essa gestação não acontecer. E chegou um momento que a gente falou, ok, se não acontecer, vamos relaxar, se acontecer, ótimo, se não acontecer, a gente falou várias vezes em adoção, né, eu lembro. E nesses momentos de adoção, muitas vezes a gente comentou, tá, mas adotar crianças como, de que tamanho, de que idade, de que sexo, aquelas coisas que o casal comenta no dia a dia, né? E num determinada vez, num determinado momento, eu lembro que a gente comentou que em visitas a orfanatos, que eu tive oportunidade de fazer quando eu era criança, com a minha família, muitas vezes as crianças especiais ou com algum tipo de dificuldade não eram adotadas, né? E até a gente conversou sobre isso e nesse momento a gente não havia uma restrição, né? Enfim, a gente queria ser pai, queria ser mãe e a dificuldade não era um impeditivo também para essa paternidade e essa maternidade. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que você aceite a ideia e que tenha essa ideia em mente que isso não é impeditivo, quando o diagnóstico de um filho vem, é muito diferente. Eu lembro que a Lulu, né? Enfim, eu engravidei e a Lulu nasceu. A Lulu passou por todos os marcos comuns de desenvolvimento, né, Luiz? Sentou, balbuciou várias palavras ainda com alguns meses, com 4 meses dava tchau, muito atenta, brincava de panelinha, varria a casa, sentou, caminhou, engatinhou, tudo nos marcos de desenvolvimento normais. Então, até então, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu estava grávida, eu lembro que a gente faz todos aqueles exames, né? Enfim, estava tudo ok com pré-natal, tudo certinho. E uma vez eu perguntei para o Luiz, eu lembro como se fosse hoje, a gente sentado na sala em casa, eu perguntei para ele, lembra como é que foi que eu tô... A gente já fica assim... Eu perguntei para o Luiz em casa como seria ele ser pai de uma criança especial. Aí ele falou assim para mim, por que você está me perguntando isso? A gente fez os exames, tá tudo normal, não tem nenhum impedimento. Eu falei, não, porque a gente falou até em adoção de uma criança especial, caso a gestação, a maternidade não acontecesse. Mas aí eu tô te perguntando, o que você, assim, como seria a sua reação? Como é que seria ser pai de uma criança especial? Aí ele falou assim, por que você está me perguntando isso? Aí eu falei assim, porque esses dias eu sonhei que eu tinha uma filha especial. Era uma menina e no meu sonho ela tinha síndrome de Down, né? Aí ele olhou para mim e respondeu o quê? Que eu também tinha sonhado. Por que você está me perguntando isso? Por que você está me perguntando isso? Porque ela me explicou tudo e eu falei, não, porque eu também sonhei sobre isso
e no meu sonho era uma menina com síndrome de Down. E era uma menina, e a síndrome de Down era uma forma que caracterizava que ela era uma criança especial. A gente não sabe muito por que esse sonho, né? É curioso hoje a gente falar sobre isso, porque naquele momento para a gente era um sonho, é, mas como a gente tinha feito todos os testes, os exames, a outra não tinha nada identificado, o Lulu nasceu normal, normal, é difícil, né, falar normal, é uma criança típica, né? A gente não conseguia entender aquele sonho. Mas hoje, assim, a gente acredita que de repente a Lulu estava falando, ó, tô chegando aí, se prepare. Se prepare que eu vou dar uma mexida na vida de vocês. E aí, voltando ao ponto que eu estava, né? Ela nasceu, teve todos os marcos do desenvolvimento. Com 1 ano e meio, mais ou menos, ela foi para a escolinha, né? Para o berçário 2. E ela estava muito equiparada às crianças da sala dela, assim. O que eu digo equiparada falando sílabas e palavras, já começando a juntar 2 palavras para começar a formar frase. A parte motora, nesse momento, ok, conseguia fazer os exercícios, né, dessa parte lúdica de berçário toda perfeitamente. Quando foi no meio do ano, que a Lulu nasceu em julho, né? Então, quando foi meio do ano que ela fez 2 anos, um pouco antes disso, a gente já tinha reparado algumas coisas. Por exemplo, um copo que caiu no chão, a gente pedia para ela pegar, ela passava pelo copo, não pegava. E alguns comandos que ela não respondia. A gente fez alguns testes de audição, porque até então nada tinha sido levantado por os marcos do desenvolvimento terem ocorrido de forma natural. A gente fez teste de audição, a gente fez vários outros testes. Quando ela voltou para a escola depois das férias, que ficou julho de férias, quando ela voltou, para mim foi ali um divisor de águas, sabe? Porque a turminha dela, que antes falava algumas palavras e estava começando a formar frase, no retorno escolar já estava formando as frases completas, e ela parecia que tinha regredido um pouco do que já fazia antes de entrar de férias. E ali me chamou muita atenção, né? Ok, até aí um atraso de desenvolvimento, eu provoquei muitas conversas na escola. Assim, nossa família não tinha nenhuma criança dessa idade que a gente convivesse, a gente era pai pela primeira vez. Mas isso foi marcando e foi se distanciando, assim, é impressionante, assim, como é que é muito rápido. Dias, semana, 1 semana, 2, 3, como é que isso foi cada vez mais se afastando, né? E aí a gente, nesse momento, foi encaminhado para o neuropediatra e foi muito marcante, assim, o crescimento do perímetro cefálico dela era normal, o crescimento do perímetro cefálico tinha o gráfico normal, mas o neuro faz ali rápido um gráfico não de crescimento cefálico, e sim de aceleração do crescimento cefálico. E aí ele colocou as medidas do perímetro cefálico e é impressionante, vai por meses, né, e ano. Quando chegou próximo dos 2 anos, o gráfico crescia e ele fez assim, despencou. E mais alguns testes que ele fez ali com a Luísa. Aí, nesse momento, ela já estava com muitas características assim, de autismo, né? Muitas características de autismo, essa não presença, essa parte cognitiva já mais complicada. E aí, ele na hora, assim, pelas características, ele falou, olha, eu vou te encaminhar alguns exames e mas podem ser 3, eu acredito que são uma das 3 situações. Eu não lembro uma delas, mas eu lembro que uma era a síndrome de Landau-Kleffner, que é uma síndrome epilética, que mexe muito na parte da fala, porque nesse momento ela já praticamente não estava mais pronunciando sílabas, e síndrome de Rett.
Até então a gente nunca tinha ouvido falar, é claro, sobre síndrome de Rett, nem sobre síndrome de Landau-Kleffner. Ele falou com a gente um pouco, falou para a gente não olhar muito o Google, né? Porque os casos eram muito diferentes, existia uma neuroplasticidade cerebral, mas que a gente ficasse tranquilos, né? Como, né? E fizesse os exames. E aí a gente fez primeiro, o que saiu o resultado primeiro foi a de Landau-Kleffner, porque é um eletro associado, e já deu a síndrome de Landau-Kleffner no eletro, né? A gente não sabia se ficava feliz, se a gente ficava triste. Na verdade, a gente até comemorou, porque, nossa, é Landau, né? Então, não vai ter Rett, né? Não existe, acho que na literatura, enfim, descrito uma criança que tivesse as duas síndromes. Mas a gente seguiu com a pesquisa e fez o exame, né, para Rett, que também foi positivo. Então, a Luísa ela é portadora da síndrome de Landau-Kleffner e síndrome de Rett. Tá, Raquel, só cortar um pouquinho, porque você está falando, e eu estou me lembrando de alguns momentos que são interessantes. Da nossa busca de um diagnóstico. Eu me lembro que a gente, antes de chegar no neuro, que é o Dr. Alexandre, que eu espero que ele tenha a oportunidade de vir aqui conversar conosco e conversar com o pessoal também, nós visitamos vários outros especialistas. E assim, eu me lembro de um dia que foi assim, foi extremamente incômodo para a gente. Não sei se você vai lembrar agora, quando ela foi fazer o teste de audiometria. Que foi num consultório na Barra e estava até a gente levou para uma consulta normal, até então a gente não sabia, a gente só recebeu a indicação que ela deveria fazer um teste, né, um exame, e as pessoas totalmente impacientes com a Lulu e ela não conseguia parar, Despreparadas, né? totalmente despreparadas. Assim, foi um negócio que a gente saiu muito mal nesse dia. Porque a Lulu não conseguia parar, ela não para, ela é o jeito, né? Uma das características da síndrome de Rett, ela não ficava, ela é muito inquieta. Imagine ela ficar inquieta com fone de ouvido, ouvindo som, a pessoa emitindo sons no ouvido dela e ela numa sala trancada, porque ficar numa sala silenciosa só ela e ela com fone de ouvido recebendo estímulos. E a Lulu não parava, chorava, ela reclamava muito. E eu me lembro que a pessoa até falou na época, é impossível de eu fazer meu trabalho com essa criança. Então, assim, não posso fazer nada por vocês. Procura outro especialista. A gente saiu tão arrasado naquele dia, né? Foi uma coisa, assim, que foi muito difícil pra gente e, assim, demonstra, às vezes, a falta de preparo das pessoas para determinadas situações. Porque, assim, nós não éramos especialistas, éramos pais de primeira viagem. Então, assim, tudo com uma criança para a gente era novidade. A Luísa falar papai e mamãe, como ela falou na época, era uma novidade. A pessoa falava, a gente falava, pô, a Lulu não fala ainda. A Lulu não tá formando frases. Aí a pessoa, não, é uma janela da idade dela, é uma janela. Daqui a pouco essa janela se abre, ela se solta e começa a falar. Tantas crianças falam aos 3, 4 anos. E a gente, o tempo passando e os ganhos dela, na verdade, regrediam. Então a gente teve uma peregrinação muito grande com vários especialistas, com várias pessoas e com retornos muito ruins. Que a gente recebia, não posso fazer nada, não consigo, não sei, não dá para fazer. Porque às vezes a pessoa pode achar que assim, é muito fácil receber um diagnóstico, você vai lá no médico, o médico analisou, pô, diagnóstico é esse, tá pronto, vamos começar a tratar. Não foi assim, pelo menos com a gente não foi assim. A gente passou por um período de busca muito grande até a gente chegar ao nosso neuro, o neuro da Lulu. E depois disso que a gente conseguiu seguir com o tratamento. Antes disso a gente estava assim, um verdadeiro perdido no limbo total e assim, sem saber para onde ir. Então, desculpa te cortar, só que eu me lembrei disso aqui, eu falei que vale a pena pontuar. É importante. E, bom, eu vou voltar num outro ponto também que foi muito marcante.
A geneticista que fez a solicitação, né, da síndrome de Rett, porque o doutor Alexandre solicitou como neuro, mas o plano na época pediu que uma geneticista fizesse essa solicitação. E aí o nome da geneticista era Raquel, igual o meu. E aí quando o laudo saiu, por um erro do laboratório, ao invés deles mandarem para a geneticista, eles mandaram o resultado do exame da Lulu para mim. E aí eu estava trabalhando, né, e... Me lembro exatamente desse dia. Nessa época eu trabalhava com o Luiz, então eu estava muito próximo dele, assim, em ambientes diferentes, mas... E aí chegou o nome do laboratório, um e-mail, eu falei, chegou o exame, vou abrir. Aí eu não abri, fui lá na outra sala que o Luiz estava, falei, Luiz, chegou o exame. Ele, ué, mas como assim? Falaram que iam enviar para a geneticista e que ela ia ligar para a gente. Eu falei, não, mas eu acho que é o resultado do exame, é impossível não abrir, né? Eu imprimi e fui para a sala dele, onde ele estava, para a gente poder ler. E ali, naquele momento, a gente descobriu que a nossa filha tinha Rett. Então, é uma mistura de sentimentos, né? Éramos pais que até então não sabíamos se ia conseguir ser pais, né? De barriga, naturais e cientes e com uma possibilidade gigantesca de sermos pais adotivos, inclusive de crianças especiais, como eu disse anteriormente, a gente conversou sobre isso várias vezes, e não era um limitador de forma nenhuma, mas quando você recebe o diagnóstico da sua filha, que até então, até 1 ano e meio, teve um desenvolvimento normal, né, típico, teve um desenvolvimento típico, é assim, é como se abrisse um poço, um abismo e você se enfiasse nele muito rápido ao mesmo tempo, assim. Eu vou falar a verdade, assim, por mais que alguns amigos, pessoas muito próximas questionem isso, né, por que que isso foi acontecer com você, eu nunca tive esse questionamento, assim. O Luiz vai poder falar dele, mas assim, eu vou falar eu, Raquel. Eu nunca parei, nunca passou pela minha cabeça por que que aquilo estava acontecendo comigo, né? O que me deu foi um medo gigante do desconhecido, foi um medo gigante do desconhecido e o sentimento de impotência gigantesco, porque eu só via que não tem tratamento, não tem cura. Há 5 anos atrás, o que tinha em literatura era que era uma síndrome degenerativa, né? Degenerativa da parte motora e neurológica, e as imagens horríveis na internet. Então, assim, veio um medo muito grande e uma impotência gigante de não saber o que fazer, né? Mas nunca tive o sentimento de que por que comigo, né? Eu não sei, assim, o que passou. Então, eu vou sempre tentar voltar no ponto que eu me lembro das coisas, assim. Eu me lembro que depois que a gente saiu do Dr. Alexandre, que aí ele falou, assim, que ela tem uma característica autista, ela tem, e aí ele deu as 2 possibilidades de síndrome, né, que é a Landau e a Rett, e a gente foi pesquisando uma a uma. E eu me lembro que, assim, o Landau eu pesquisei muito, virei especialista de Landau, entrei em todos os grupos de Facebook que tinha na época de Landau, no YouTube também. Eu via que era uma situação que comprometia, mas, assim, aparentemente não era o extremo, como era Rett, o que era exposto nas redes sociais, na internet. E quando eu fui pesquisar sobre Rett, eu me lembro que eu estava num quarto, a Raquel estava na sala, e eu gosto de pesquisar tudo no Google. Eu comecei a pesquisar e tudo que a gente via era muito pesado mesmo. E apesar de, doutor, vocês não podem se basear pelo que está na internet, mas você pesquisa, não tem jeito. E as imagens que eram, assim, as imagens eram muito ruins. Não que, assim, não, aquilo não quer dizer que aquilo era síndrome de Rett, que aquela pessoa tem alguma coisa que não é a característica da Rett. Mas, assim, só tinha um cenário. Então, assim, o cenário
para nossa filha era o pior cenário possível. Não tinha um cenário intermediário. Ou era ruim ou era muito ruim. Então, assim, não tinha... Pô, ela pode ter essa condição, ela pode ter outra. Ela pode ter uma variação de situações na saúde dela. Então, era tudo muito ruim. Isso, claro que hoje evoluiu muito. Eu estou falando isso de 5, 6 anos atrás, mas hoje a gente está em outro cenário. E para quem iniciou, teve esse diagnóstico um pouco mais atrás, vai entender um pouquinho do que a gente está falando. Então, assim, eu me lembro que eu falei, Raquel, não pesquisa, e a Raquel não adiantou de nada, ela pesquisou. Não, e eu lembro que você foi para o quarto para pesquisar escondido de mim, e eu fui para a sala pesquisar escondido dele. Porque como é que você fala, né, para os pais não olhar? A gente vai olhar, assim, enfim, é natural, né, a gente olhar. E aí eu lia as características da RET, e eu falava, não, isso aqui não, minha filha não. Não, bate a mão, ela até bate a mão, mas não faz esse movimento de estar lavando as mãos. Colocar a mão inteira na boca, não, minha filha não faz isso. A gente tem, desculpa de cortar, tem umas imagens, de vez em quando eu vejo, relembro alguns vídeos, ela sentada na escada lá de casa lendo o livro, lembra? Lembro. Esfolhando o livro, eu falei, não. Aí eu falei, não é possível. E aí o tempo que eu estava na sala, que acho que foram uns 15 minutos, mas que para mim foram 2 horas, por tudo que o Luiz falou, do que eu encontrei na literatura, e que foram 2 horas, porque naquele momento que a Luísa andava da sala para o quarto e ia para a cozinha e voltava, ela fez pelo menos umas 3 ou 4 coisas repetidamente, 3 ou 4 características da RET repetidamente na minha frente. Ela nunca, assim, eu nunca tinha percebido, eu não sei se ela nunca tinha feito assim, eu nunca tinha percebido ela fazer esse movimento das mãos. Eu nunca tinha percebido dela botar a mão inteira na boca. E naquele momento, assim, eu falei, minha filha tem RET. É uma coisa impressionante. Eu não sei se eu não queria ver e ali eu passei a ver. Eu não sei se naquele momento ali uma lente se abriu, né? Uma possibilidade de um diagnóstico. Eu não sei o que aconteceu. Mas é muito marcante isso, aquele dia, né? Já era noite, a casa em meia luz e aquilo tudo acontecendo. E ele veio do quarto, né? Eu estava, claro, chorando na sala, ele veio chorando também, ele olhou para minha cara e falou, a Luísa tem RET. Assim, e aí foi assim, né? O que a gente vai fazer? O exame demorou pelo menos uns 2, 3 meses, né? Quase 6 meses. Para sair o diagnóstico, na época demorou muito. Veio o resultado de Landau primeiro. Nesse momento a gente falou, não, ok, é Landau, não vai ter as duas. E aí, enfim, veio o resultado de RET também. Né? Então, e depois do diagnóstico, assim, eu me lembro que foi mais ou menos, a Lulu tinha uns 2 anos e 6 meses, quando a gente teve tudo fechado. Os 2 diagnósticos de Landau e de RET. E a gente continuou pesquisando mais e mais na internet para entender o que ia acontecer agora. E aquilo que eu falo, assim, hoje a gente está aqui, a gente criou esse canal CuriRET Brasil, está criando podcast, tem nossa rede social, CuriRET Oficial, muito em função daqueles impacto que nós tivemos no início. Porque a gente descobriu, fechou o diagnóstico. Lulu tem síndrome de RET, 2 anos e 6 meses, tal. Passou um pouquinho, aí a gente ficou um período muito mal mesmo. Eu não vou mentir para dizer que ficamos bem, ficamos fortes. A gente ficou aí uns 6 meses muito mal. Porque a gente só conseguia projetar o futuro da Lulu com aquilo que a gente via na internet. Então, o futuro da Lulu era sempre o pior. E sempre está pior a cada dia, nunca evoluir, porque como é que você pensa que algo degenerativo, que era na época usado muito esse termo, não vai piorar? Então, assim, eu lembro que por um acaso, quando eu imprimi o exame e fui falar com o Luiz, até na época minha cunhada chegou, né, onde a gente estava,
E que eu olhei para ela e eu falei assim, ela, o que que foi? O que que foi? Eu falei, saiu o resultado da Lulu. Aí ela olhou para mim, eu falei, deu positivo. Assim, eu lembro que eu falei uma frase para ela, assim, muito marcante. Chorando, que a sensação que eu tinha é que eu ia a cada dia perder um pouco a minha filha, né? E é o que o Luiz falou, a gente sofreu muito. Assim, eu lembro da gente indo buscar na escola chorando, da gente na festa junina chorando, vendo aquilo tudo acontecer, aquele filme, né, que a gente sabe que passa na cabeça, a gente voltando do trabalho chorando, o Luiz indo encontrar amigos, né, e dividindo, chorando. Eu ia trabalhar chorando e voltava chorando todos os dias. Aí tentava no trabalho manter a calma, tentar me distrair para não pensar muito. Foi um período muito difícil, né? Até que a gente parou. E a gente sempre tenta buscar e tirar o melhor das coisas, né? Isso é uma característica nossa. Então, por tudo que a gente relatou, naquele momento isso era muito difícil. A gente viveu realmente esse luto que tanto falam, né? Esse luto do perfeito, do que parecia tudo tão certinho até aquele determinado momento. O que mudou, o que aconteceu? Assim, é um furacão, é um turbilhão de emoções. A gente viveu esse luto um tempo, né? Não o luto de que eu tenho um filho especial, um luto de não ter o que fazer, um luto de ser degenerativo, um luto de que por mais que é uma impotência gigante, né? E aí a gente começou a procurar na internet, que era muito raro, pessoas e famílias que tinham uma postura diferente em relação à síndrome de Rett. Eu lembro que tinha uma mãe que publicava sobre a filha já era grande, tinha 13 anos, a Sofia, era fora do país, mas que a Sofia frequentava a escola, que a Sofia fazia ecoterapia, né? Que a Sofia estava super bem. E chegou uma fase que eu só acompanhava a Sofia, porque eu falei, eu tenho que mirar nisso, eu tenho que mirar nessa condição. Porque, assim, se eu mirar no pior, eu não vou ter como fazer nada, realmente. Então, assim, o Luiz começou a estudar muito de madrugada, que ele gosta, ele é um estudioso. Por mais que eu nem falei, né? Eu sou farmacêutica, eu sou formada em farmácia. Por mais que eu tenha estudado muito, essa parte de pesquisar foi muito mais dele do que minha. Eu fui procurar famílias e exemplos de famílias e crianças com Rett que tinham uma qualidade de vida ok para a condição, né? Então, eu mirei muito nisso. Ok, minha filha tem Rett, mas ela vai seguir dessa forma. Ok, minha filha tem Rett, mas ela vai seguir dessa forma. E não olhava mais nada que me fizesse mal. E, em paralelo a isso, o Luiz começou a pesquisar muito, né? Que foi aí que você chegou até Reverse Rett, né? Então, o pesquisar, o trazer as coisas positivas, e, assim, ele fala que durou 6 meses, porque a gente lembra muito bem, assim, o aniversário da Lulu de 3 anos foi um pouco antes da gente ter o diagnóstico. A gente estava arrasado, destruído. A gente não contou para ninguém da família, porque tinha o aniversário dela, um piquenique, ia estar todo mundo reunido, todo mundo feliz, os tios, enfim, os tios, avós, os amigos. E assim, a gente não tinha condições ainda de dividir aquilo com ninguém, aquilo ainda era um luto nosso. Então, a gente foi para esse aniversário dela de 3 anos destruídos. Assim, a gente se olhava, o olho já estava cheio de lágrimas. É engraçado que a gente tem a foto desse dia, né? Que a gente está cantando parabéns para a Lulu e nossos olhos estavam cheios de lágrimas. De repente as pessoas não vão perceber, vão ver a foto rápido, mas se olhar com um pouquinho mais de cuidado, vai ver que a gente estava com os olhos cheios de lágrimas. A gente pensou em cancelar e não fazer, a gente vai seguir, vai ser tudo, vamos fazer tudo igual, a gente tem que comemorar, ele vai fazer 3 anos. Mas por quê? É importante assim, por que a gente estava naquela situação? Porque a gente projetava o pior do que a gente via na internet. Então a gente imaginava, estamos comemorando os 3 anos da Lulu, ela com 4 anos ela não vai poder mais... Vai estar pior do que está hoje. Não vai poder né? fazer mais isso, não vai poder fazer mais aquilo, ela vai estar muito mal e assim a expectativa de vida era baixa e tudo. E a gente começou a projetar.
E isso, essa projeção nossa deixava a gente muito mal. E a gente ficava muito mal, porque só era eu, Raquel e a Lulu em casa. A gente ficava muito mal. E a Lulu começou a ter um comportamento de se fechar no mundinho dela, ficar mais isolada. E ela começou a ficar muito abatida. Muito abatida mesmo. Irritada. Muito irritada. Abatida. Eu me lembro que eu cheguei uma vez em casa, que a Lulu sempre brincou. Tenho, assim, vídeos antes do diagnóstico da Lulu. Até mesmo a síndrome de Rett já estava ali instalada, assim, algumas características, mas a gente ainda não tinha o diagnóstico. Mas eu me lembro que depois que nós tínhamos o diagnóstico e a gente teve esse comportamento de tristeza, infelicidade, a Lulu ela começou a se reservar. Eu cheguei uma vez em casa do trabalho, eu me lembro que ela estava num cantinho na varanda, sentada, olhando para nada e para ninguém. E assim, isolada. E aí eu me lembro, filha, o que que houve? Por que que você está aí quietinha? O que que houve? E assim, aí começou a dar um estalo na gente que a gente estava indo pelo caminho errado. Que a gente tinha que mudar. E aí a Raquel começou a pesquisar do lado dela, eu pesquisei do meu lado, e foi a junção de assim, eu não quero mais ver isso. Eu sei que existe esse cenário, mas eu não quero mais ver isso. Eu quero ver coisas boas, positivas, porque ver coisas negativas me geram tristeza e infelicidade. E automaticamente minha filha, que ela estava com uma sensibilidade extrema, ela sabia que a gente não estava bem. Então assim, a gente falou, a gente não pode viver assim. A gente não pode ser infeliz. A gente tem que ser feliz e passar felicidade para ela. E foi quando a gente começou a se agarrar naquilo que a gente via de positivo. Ah, vimos uma criança com essa condição tal, que ela está fazendo isso. Agarra isso aqui. Ah, vimos uma instituição que está fazendo uma ação que as pessoas estão engajadas em fazer um tratamento, uma cura. A cura, a gente não estava preocupado que a cura estava ali do meu lado, mas se era uma possibilidade, eu podia sonhar com aquilo, eu queria sonhar com a parte positiva, eu não queria sonhar com um cenário negativo. Então a gente começou a se agarrar nessas coisas que geravam felicidade. E aí que a gente gerava esperança, né? Porque porque não fazer nada, assim, como é que algum pai, assim, mãe, aceita que não tem o que fazer? Exatamente. Ah, não tem o que fazer. Porque o que a gente ouvia era isso, não tem o que fazer, mãe, não tem tratamento, não tem cura, não tem o que fazer. Mas uma coisa muito legal que, assim, por isso que a gente está com o nosso neuro até hoje, doutor Foi Alexandre. O único neuro que a gente foi na vida e continua com ele até hoje. A gente tem duas pessoas que a gente, assim, trouxe para nossa vida, elas estão até hoje e viraram amigos, assim, e conselheiros, né? Porque a doutora Mônica, que é a pediatra da Lulu, e o doutor Alexandre Fernandes, que é o neuro da Lulu. E a gente, depois que teve o diagnóstico, a gente passou a frequentar muito essas duas pessoas, né? Esses dois profissionais. E eu me lembro que o neuro da Lulu, o doutor Alexandre, falou assim, a gente, poxa, mas aí o que a gente está vendo na internet e tal, não sei o que, ele falou, olha só, cada criança é uma criança e existe a neuroplasticidade. E, assim, então, a possibilidade de um cenário totalmente diferente é possível. Então, não se agarre sempre no pior, se agarre no positivo. E eu falei, cara, eu vou me agarrar nisso e pronto. Se é real ou não, não sei, mas eu vou me agarrar nisso e a gente vai agarrar na parte positiva. E foi daí que a gente começou a evoluir e abraçar causas e pessoas que estavam assim no mesmo ritmo que a gente, no mesmo ânimo que a gente. E foi até que a gente chegou até aí. Continua aí falando sobre... A gente chegou na Reverse porque, desculpa, que a gente fica empolgado, eu vou me lembrando. E a gente vai voltando e vai indo. No tempo, mas vocês vão entender porque os pensamentos da gente geralmente voltam, né? Então... Por isso que é bom a gente lançar o canal, vai lançar esse episódio, vai estar no ar ao meio-dia, na quinta-feira, que é o dia do TBT. Então vocês vão ver na quinta-feira esse episódio. Porque é bom que a gente vai lembrando e vai vendo como a gente evoluiu como pais e como seres humanos. Porque até então a gente era muito fechado com isso e travou. E a gente fala, poxa, cara, foi uma coisa aqui, uma coisa ali que fez essa junção toda para a gente chegar até onde que a gente acha que a gente está num nível
aceitação e conhecimento muito melhor hoje do que a gente era no passado. E um dos pontos, né, a gente chegou na Reverse Hatch por isso, né? A gente via que existia toda uma condição, né? Primeiro que os fundadores tinham filhas com hatch, né? Então a gente entendeu que seriam pessoas para a gente estar próxima. Segundo, que eles sempre estavam fazendo algum movimento, algum evento, alguma coisa em prol da conscientização e de pesquisas. E muita coisa através do esporte, né? Então, por isso que, como eu disse, assim, o diagnóstico da Lulu foi um pouco antes de julho de 2016. Aí teve o aniversário dela, né, de 3 anos, que foi muito marcante, em 2016. Em outubro, a gente já fez a primeira corrida e caminhada. Na verdade, que na época não era nem da Curihet, né? A gente entrou em contato com a Reverse Hatch, eles enviaram as camisas de lá, disponibilizaram o logo. Eles foram, assim, muito acolhedores com a gente, a gente fez um movimento aqui em muito pouco tempo, porque aí depois de julho do aniversário foi que a gente foi conversar com a nossa família, que a gente foi explicar o que estava acontecendo. Na verdade, a gente aproveitou esse momento, porque assim, a gente acabou reunindo poucas pessoas, porque a gente queria reunir os amigos próximos e os familiares. A gente queria, assim, depois que já tinha passado toda aquela situação ruim, a gente começou a abraçar causas que geravam mais ânimo e felicidade para a gente. E também a gente não queria que as pessoas ao nosso redor vissem a nossa família e nossa filha com dó, com peninha, como vítima da vida, do universo. Não era isso. A gente queria assim, poxa, olha só, a gente tem uma condição, Lulu tem uma condição especial, a nossa família mudou, então a gente atravessou uma linha que a gente agora é uma família especial, uma família típica, mas a gente continua sendo as mesmas pessoas e quero que vocês continuem tratando a gente como as mesmas pessoas, nossa filha também, e que a gente vai continuar sendo feliz do jeito que a gente sempre foi. E quando a gente decidiu a corrida em 2016, foi muito nisso, assim, a gente começou a correr porque a gente tinha a sensação, poxa... Você não corria, né? Não corria, eu criei o hábito de correr muito em função da Lulu. Então, assim, se eu corro hoje é muito... Agradeço a Lulu que me criou hábitos novos. E a gente falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa que gere um esforço físico, mais um prazer para todo mundo. Eu me lembro que todo mundo correndo, assim, todo mundo era mais 50 pessoas, e o pessoal correndo, a gente com isopor nas costas, banana, fruta carregando, e todo mundo feliz, todo mundo feliz. A Raquel fez umas medalhinhas de papel, né? De papel, papel. Botei uma fitinha, medalhinha de As papel. crianças felizes e tal, eu falei, cara, é isso, a gente é feliz. A Lulu é feliz, a Lulu correu junto com a gente, então a gente é feliz. Então foi nessa vibe que a gente abraçou, que a gente seguiu, e a gente falou, é isso que a gente quer para a nossa vida, é ser feliz. E o que vier é lucro, né? É lucro. E aí eu lembro que teve a primeira, né? Aí depois, na segunda, a gente continuou usando o logo da Reverse Hatch, né? Aí eu lembro que a gente mandou uma camisa... Aí foi ao contrário, ao invés deles mandarem a camisa pra gente, a gente mandou uma camisa já pronta para eles. E foi muito legal, eles vestiram, tiraram foto, publicaram no site da Reverse Hatch, mandaram pra gente de volta. Olha o que o Brasil está fazendo. Então, assim, para a gente, um outro ponto extremamente importante, né? É onde as pesquisas estão acontecendo, entenderem que nós estamos aqui. Então, é muito o que eu falo para o Luiz. Assim, nessa primeira evento que a gente fez, que não foi um evento, na verdade foi uma reunião de família e amigos, em 2016... A gente estava fazendo aquilo ali em prol da Luísa, em prol do Luiz e da Raquel, e de uma conscientização que não deixa de ser já uma conscientização da nossa família. Sem a gente saber, era isso que a gente estava querendo, né? Em 2017, que foi a camisa que a gente usou, né, a rosa, a gente já conseguiu trazer uma visibilidade, né, maior assim, para o país, para o Brasil. Olha, a gente está aqui... aqui também tem meninas, a gente também tem pais, e aí na Rosa foi onde a gente conheceu vários pais pessoalmente, né?
A gente conheceu a Aline Voigot, a gente conheceu a Simone Joy, que foram assim as primeiras que a gente teve mais contato. A gente conheceu a Patrícia, que é a nossa Master Hat, né? Master Hat Brasil, como a Carla chama. Como a Carla chama. Nós conhecemos a mãe que não mora mais aqui, que mora nos Estados Unidos há um tempo. A Simone Bolfer. Simone Bolfer, que teve com a gente lá, fez um discurso nessa data que emocionou muita gente. Então, assim, a gente começou a ter contato com famílias RET também, e foi um momento muito importante para a gente, porque, assim, na primeira a gente estava tentando conscientizar a família e buscando uma maneira de mostrar para a família, ó, a gente está aqui. Na segunda já era para mostrar que a Lulu, a Lelê, né, a Maricota estavam ali não só para a família, para os amigos, como para o mundo, né? Então, assim, ali marcou demais, né, essa segunda, assim, que foi a Rosa. E eu lembro de uma frase, eu lembro da Simone, da Bolfer, muito, que ela falou assim, nossa, assim, essas informações sobre pesquisa, o movimento que vocês estão fazendo, me tocou demais, assim, por mais que minha filha, na época, já tinha mais de 30 anos, a filha dela, né? Por mais que minha filha já tenha mais de 30 anos e provavelmente não vá se beneficiar disso, ver que a filha de vocês, né, tem condições de se beneficiar, enche o meu coração assim de alegria, de amor, de esperança. Então, aquilo marcou muito, né? Como é que é o sentimento de uma mãe, né? Começa pelo filho, mas termina num todo, né? Porque se solidariza com o sentimento de todos, né? Então, assim, para mim ali foi muito marcante. Dali em diante, a gente resolveu que iria tocar, iria fazer, que era um momento super importante. Mas, assim, foi muito a questão de a gente ter esse movimento todo que a gente faz até hoje, é muito em função de uma reação ao diagnóstico. Assim, a gente não aceitava aquilo que a gente via. Então, assim, a gente falou assim, precisamos reagir. Então, a nossa forma de reagir foi de, assim, não aceitar o diagnóstico, ficar sentado no sofá chorando, se lamentando e nem se vitimizando daquela situação. Então, assim, a gente procurou reagir. Reagir e dar energia, dar mais ânimo para aquela causa, porque, assim, a gente não ia mudar nada se ficasse sentado no sofá esperando o tempo passar. E também não fazia nada bem pra gente, isso não é nosso estilo, a gente nunca foi pessoas de ficarem paradas esperando as coisas acontecerem. Por isso que é importante, assim, as pessoas que recebem um diagnóstico, seu filho é especial, seu filho tem síndrome de Rett ou qualquer outra síndrome, elas precisam sim, elas vão passar por um período muito difícil, isso aqui a gente não pode negar, por mais que, assim, eu ouvia muito assim, calma, não é assim, tá, mas vai dar tudo certo. Não é fácil, não é fácil assim. Para quem fala e que não está naquele momento, naquela situação, naquele ambiente, é fácil, ela ajuda, aquela palavra ajuda, mas não adianta que você não vai conseguir se tranquilizar com aquilo. Eu não me tranquilizava com aquelas palavras, eu só projetava. Então, assim, o que eu posso falar para todo mundo que recebe um diagnóstico difícil, você vai passar por um período complicado, de dificuldade, de sofrimento. Você vai precisar viver isso, não tem jeito. Você vai precisar viver isso, você vai viver isso, mas quem vai determinar o tempo que você vai viver esse momento difícil é só você mesmo. Não é uma palavra só amiga que vai fazer. Você tem que tomar atitude para saber quanto tempo você quer viver com aquele sentimento ruim, porque é um sentimento horroroso, assim, porque parece que sai o chão, você não sabe, assim, é muito complicado. Hoje é mais fácil de eu falar, mas para gente que viveu aquilo, assim, a gente não, parece que tira tudo de você, você fica totalmente perdido. Então, assim, mas quem determina esse tempo vai ser você. Então, assim, é importante todo mundo que recebe um diagnóstico desse
procurar válvulas de escape, uma forma de reagir, para que você possa evoluir. Que você vai evoluir, você vai te fazer bem, vai fazer bem para o seu filho, para o seu amigo, seu familiar, e as pessoas em volta vão abraçar mais ainda você, porque elas vão entender, cara, porra, eles conseguem superar isso, eles são fortes, vamos abraçar eles e vamos juntos. A gente teve, assim, alguns amigos que abraçaram muito a gente, estão até com a gente até hoje, assim, que não só abraçaram a gente como amigos, mas, assim, hoje eles abraçam milhares de pessoas, porque é engraçado que a gente tem amigos, assim, hoje que abraçaram tanto a causa, que estão desde o primeiro momento Do isopor nas do isopor nas costas, até hoje, organizando algo muito maior, mas que, assim, abraçaram a gente e falaram assim, cara, eu quero abraçar mais pessoas, quero ajudar mais pessoas, e estão com a gente. Então, assim, é aquilo que eu só reforçando, diagnóstico difícil, tempo quem determina é você. O tempo que você vai sofrer com aquilo é só você que determina. Não é ninguém, não é o meu médico, não é um medicamento, não é nada. É só você. Então, sim, é muito importante. A cabeça está bem, está no lugar, se agarra naquilo que você tem, ou é fé numa religião, ou qualquer coisa que você tenha, abraça de uma forma positiva que você possa evoluir como um ser humano. Então, e que você possa realmente ajudar seu filho, senão você não consegue evoluir. Assim, isso que o Luiz falou, se agarra no que você acredita, né? Independente do que seja. O diagnóstico de Rett nos deixa todos na mesma condição. Eu posso ser a pessoa mais engajada ou menos engajada, eu posso ser a pessoa mais rica do mundo, a com menos recurso. Eu não tenho ainda como excluir esse diagnóstico das nossas vidas. A gente não tem o que fazer. O cara mais rico do mundo, se tiver uma criança Rett hoje na família, ele não tem a solução para isso, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente conseguiu evoluir, a gente não tinha o caminho, a gente não tinha nem a porta aberta. Então, eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente foi para o Parque Olímpico com essas cerca de 50 pessoas que eram amigos e familiares, que a gente levou o isopor nas costas, e estava um calor, um sol absurdo, e o isopor nas costas foi porque a gente tem que levar alguma coisa para a gente beber, porque no final dessa caminhada, como é que a gente vai fazer? Até hoje eu não sei porque a gente levou aquele isopor gigante, né? Porque cada um não levou uma bolsa térmica, mas enfim, era um isopor gigante, e ele foi parar lá, em frente ao Parque Olímpico, do lado de fora, e o Luiz fez questão de levar uma bandeira do Brasil, porque ele falava que tinha que tirar uma foto, era época perto de Olimpíadas. Para Olimpíadas. E ele falou assim, Parque Olímpico, bandeira do Brasil. Mostrar para o mundo vou mostrar para o mundo que o Brasil também tem crianças com Rett. Assim, a gente vai viajando, né? Ele viaja mais do que eu, porque ele é peixes. Eu ainda não sei qual é o ascendente dele, mas ele sonha demais. O negócio é que ele sonha e vai. Pelo menos eu ganhei um adjetivo legal, que eu sou sonhalizador. Eu sonho e realizo. Se forem ver lá, minha característica, até no LinkedIn tá lá, sonhalizador. É isso aí que eu sou. É isso aí. Aí, quando estava a gente naquele momento ali em frente ao Parque Olímpico, bandeira do Brasil, amigos, familiares mais próximos, e estava um calor danado, ele falou assim, cara, ano que vem, ele já estava assim, ano que vem, porque a gente termina uma já pensando no ano que vem. Aí ele falou assim, cara, ano que vem não dá para ser aqui. Porque, cara, é muito quente, não tem onde as pessoas ficarem, não tem onde sentar, não tem como dar conforto. A gente vai ter que reunir outras pessoas, outras famílias Rett. Cara, ele já criou um cenário, estando ali naquele sol, naquele calor. E aí ele falou, passou acho que um mês ou dois, ele falou assim, cara, tem um hotel ali do lado do Parque Olímpico. O que você acha da gente ir lá? Eu vou conversar, porque de repente, se sair de lá, o hotel consegue dar essa parte de estrutura pra gente. Aí eu falei assim, cara, meu marido é louco, né? O que eu faço? Vou apoiar, eu vou junto, né? Eu vou junto. E aí ele marcou na época que é até hoje a gerente geral do Merit, né, da cadeia, que é a Carolina, assim, que virou nossa amiga hoje, e conversou com ela sobre o projeto, sobre a Luísa, sobre a Lulu, como é que
fazer, e que ele queria em outubro repetir, mas que não tinha estrutura, né? E eu lembro que ela ouviu a gente, assim, com maior tranquilidade. Eu lembro que no final ela falou, olha, eu não posso prometer nada para vocês. Ela até perguntou, pode ser em novembro? Porque tinha uma agenda do Merit que acontecia em novembro. Ela falou, posso tentar encaixar. A gente falou, poxa, novembro não dá, tem que ser em outubro. E ela falou assim para o Luiz e para mim, né, que nós fomos lá, eu não posso prometer nada para vocês, mas a gente se fala. Mas colocou que seria muito difícil. Muito difícil. Aí eu falei assim, aí o Luiz, a gente olhou um para o outro e falou assim, não vai rolar, não deu, mas a gente tentou. Passou um tempo, ela pediu para a gente voltar lá, e eu acho que ela já voltou dando a notícia que poderia ser, né? Acho que a Carol, ela vai ter a oportunidade de ver esse podcast aqui. E depois ela tem que ser uma das convidadas. Que ela não tem noção que a culpa dela, de a gente estar aqui até hoje, a culpa é dela. Porque assim... Fato. Porque se ela, de repente, tivesse dado um não pra gente, que era bem mais provável, porque eram duas pessoas desconhecidas até então para ela, que entraram no hotel dela pedindo para fazer uma corrida dentro do hotel dela. E aí, não sei se é Papai do Céu, não sei o que é, alguma coisa ali falou assim, não, cara, eu vou apoiar esses caras porque eles têm um projeto de vida interessante, a gente precisa ajudar. E aí a Carol deu a resposta positiva pra gente, a gente recebeu o e-mail, recebi o e-mail dela, fala, Luiz e Raquel, assim, abraçamos o projeto e quero vocês aqui pra gente conversar e acertar os detalhes dessa corrida. Então, assim, Carol, você com certeza vai ver esse vídeo aqui. Você é grande responsável por a gente estar até hoje, porque possivelmente, eu não sei, porque assim, eu sou meio difícil de desistir das coisas, tanto eu como a Raquel, mas seria muito mais difícil para a gente seguir com o projeto da Curihatch caso você tivesse dado não naquele momento. Então, assim, acho que é importante frisar isso, que é um conjunto de ações e de pessoas envolvidas que, assim, façam que você evolua e que a gente conquiste coisas. Por isso que é importante quando a gente fala assim, cara, cada pessoa para a gente é fundamental para que a gente conscientize mais pessoas, que a gente inclua mais pessoas. Porque às vezes a gente chamou uma pessoa que não tem nada a ver, ela não tem um filho especial, não tem nada, mas ela abraçou a causa e assim, e ela virou uma multiplicadora, porque ela fala para todo mundo e todo mundo abraça e a gente está indo. Então, assim, sempre que você puder impactar alguma pessoa por uma causa, impacte, mesmo que seja uma pessoa, porque isso pode dar pode ser o início de uma cadeia gigante, né? Então, assim, vai começando uma cadeia cada vez maior, mais pessoas, cada vez mais pessoas engajadas. E se você mostra que você está fazendo realmente aquilo que você, com paixão, engajamento, isso aí vai fazer toda a diferença para que a pessoa também abrace a sua causa e abrace com paixão. Porque, assim, pensa que quando a gente organiza uma corrida, não é o Luiz e a Raquel. A gente, assim, normalmente tem umas 30 pessoas envolvidas. Ou mais. 30, no mínimo. E são 30 pessoas que elas se encontram naquele determinado momento e elas têm a capacidade de ter uma sincronia de tudo funcionar naquela confusão, porque ela fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso aqui. Toma pra si, né? Toma pra si, não, isso aqui é meu. E faz o seu melhor. Assim. E a nossa capacidade também de falar assim, cara, vai lá e você faz, espero que dê certo, porque se você fizer errado, vai dar errado, mas a pessoa faz com tanta paixão e sem qualquer tipo de ganho material, é meio que aquela de fazer parte daquele movimento, daquele momento, que é impressionante. Então, assim, acho que tem várias pessoas que vão encaixando o nosso quebra-cabeça, né? E assim, a gente vai vendo, cara, como que a gente consegue algumas pessoas chaves para a gente chegar lá. E às vezes a pessoa-chave está do nosso lado, a gente não sabe, ou ela está muito distante e ela vai chegar nesse quebra-cabeça e vai montar e a gente vai evoluir. E assim,
por menor que seja a sua pretensão, que nessa primeira corrida era, né? Por menor que seja a primeira, foi uma reação, né? Por menor que seja a sua pretensão, coloque em prática. Assim, eu ultimamente tenho falado muito essa frase. Improvável sim, impossível nunca. Então, pode ser o mais improvável do mundo. Se você acredita, vai. Vai, porque impossível não é. Pode ser improvável, impossível nunca. Então, não dá, não tenho tempo, cara, tem. Isso é uma prioridade para você? Então você tem tempo. Eu não tenho recurso. Tudo que a gente faz nas corridas é sem recurso, entre aspas, né? Porque as pessoas que ajudam, essas mais de 30 pessoas, elas foram se juntando a esse movimento de forma voluntária. E hoje são apaixonados por isso, né? Trabalham até tarde, trabalham de madrugada, troca final de semana. Então, assim, não é recurso. Você repostar alguma coisa interessante, você marcar alguém que você não tem, que você enfim, que não tem consciência da síndrome, ou que não entende, falar como você se sente, como é que é esse universo. Não importa, pode ser uma atitude mínima. Faça, porque pode impactar 1, 2, 3 ou muitas pessoas, pode se tornar um movimento. Então, não deixe de buscar, não deixe de conscientizar sempre. O podcast nasceu porque a gente sempre faz o movimento de outubro, né, o mês de conscientização, e depois a gente fala, caramba, e agora? O que a gente vai fazer até o próximo outubro? Né? A gente precisa ter mais troca, a gente precisa estar mais engajado, a gente precisa que pessoas que tenham um diagnóstico hoje não tenham um impacto tão negativo que a gente teve, não tenham onde buscar informação, não tenha como ver vários cenários, vários mundos, né, Luiz? Então, gente, já aproveitando aqui, a gente vai fazer aquela partezinha de assim, que ajuda muito para que a gente entenda realmente que o que a gente está fazendo hoje, ela vai realmente estar contribuindo para você, vai contribuir para outras pessoas. Então, assim, se você puder, faz um comentário, dá uma sugestão, porque curte, compartilha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, porque isso é importante para a gente entender que realmente a gente está levando conteúdo de relevância para vocês, porque só assim a gente consegue entender que o que a gente está fazendo hoje realmente é relevante. Porque se a gente não tem envolvimento de vocês, a gente não sabe se está sendo relevante ou não. Então, qualquer comentário, dicas, dúvidas, manda para a gente que a gente vai tentar responder e a gente vai cada vez mais tentar evoluir. É aquilo, nós não somos especialistas nisso, cada um tem o seu trabalho, seus negócios, então a gente está dedicando parte do nosso tempo para isso, porque a gente entende o quanto é importante para as pessoas. Por que é muito importante, assim, a gente que está lá postando hoje no Instagram, no Facebook da Curihet, e a gente vê tantos comentários e tantos questionamentos e tantas dúvidas, que a gente fala assim, a gente não consegue dar retorno para as pessoas para que elas entendam por que a gente está assim. Então, assim, vale a pena a gente bater um papo, conversar com elas e cada vez mais estar integrado. Então, o feedback de vocês vai ser fundamental para que a gente possa realmente evoluir. E é isso. Então, vamos seguir. É isso. E assim, o que eu queria deixar Já está terminando? Não, você pode falar mais. A gente tem o tempo que for. A pessoa pode falar assim, não quero mais ver, né? Não, mas assim, só desculpa te cortar, Paixão, assim, é importante as pessoas entenderem que a gente, assim, começou só com vontade nossa. Tá? Era uma vontade nossa de reagir. E assim, a gente hoje é uma vontade nossa, uma paixão nossa, mas uma paixão de milhares de pessoas também. Hoje, em 2021, o que a gente teve de retorno das pessoas, assim, foi algo impressionante. E acho que vale a pena a gente contar, assim, o que a gente tinha de conscientização, de apoio e o que a gente conseguiu em 2021. Quando eu falo a gente, eu não estou falando do Luiz e Raquel, estou falando de toda a comunidade, assim,
RET, e vou te falar assim, é toda a comunidade de pessoas com alguma necessidade especial. Porque a nossa ação é muito inclusiva. Hoje, quando a gente faz uma corrida de rua, a gente chama de corrida, na verdade não é corrida, a gente chama de um evento Curiret, é porque ficou caracterizado como corrida e caminhada, mas assim é o nosso evento. A gente procura fazer um evento inclusivo. O que? O nosso evento é quem está se incluindo na nossa relação são as pessoas típicas, os atípicos que são dono da festa. Então, assim, tudo que a gente estrutura é pensando que, assim, vai uma pessoa com síndrome de Rett, uma pessoa com outra síndrome, um cadeirante e tudo mais. Então, assim, a gente quer realmente que as pessoas entendam que nosso mundo é aquele e que elas têm que se incluir naquele mundo porque é todo mundo igual. A gente tem vocês podem se envolver naquele mundo e vão ver que é bem bacana o nosso mundo, nossa vida. Não é uma vida sofrida e lamentável. Assim, o evento presencial, né, que acontece, é muito louco, assim, você vê que as pessoas que não puderam estar com a gente fisicamente estão com a gente em outros locais tão distantes, assim, fazendo daquele dia um dia de conscientização maior, estão reunidos com os amigos, levando essa alegria de viver. Porque, gente, se a gente não estiver bem, quando eu digo a gente, os pais, os cuidadores, as pessoas que estão diretamente relacionadas, né, a criança com RET, se a gente não estiver bem, foi muito o exemplo que o Luiz deu aqui. A gente estar mal fazia com que a Luísa ficasse mais introspectiva e mal. Eles são muito permeáveis ao que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que se cuidar sempre. A gente tem que entender. Quando ele me perguntou quem é a Raquel, né? Assim, eu acho que a gente se faz essas perguntas todo dia, assim, na rotina de marido e mulher, né? E eu cobro dele algumas coisas também. A gente não pode ser só profissional, a gente não pode ser só pai, né? Cadê como é que tá tratando a Raquel mulher? Como é que tá tratando a Raquel namorada? Como é que tá tratando, né, a Raquel... Tem que levar a mulher para passear, tem que levar o marido para passear, tem que namorar. Não esqueçam disso, isso é importante para tudo, tá? Então, assim, não acha... Né? Aprendi. Então, assim, não ache que a vida, assim ela acabou. Então, assim, arrume o tempo para tudo, tá? Para viver mesmo, assim... eu não tenho quem me ajude, eu não tenho... Assim... Vai junto, filho, e se vira. Vai pra praia, vai 10 minutos pra praia. Mas curta com seu filho, com a sua família. Faz um jantar em casa, frita um ovo em casa e faz um jantar, uma omelete especial em casa. Faz qualquer coisa. Mas assim, só não deixa de ter momentos bons com a sua família, com a sua esposa, ter uma vida de casal, porque senão fica mais difícil. A Luísa hoje acorda por volta de 5, 5 e meia, então, né? Pensa que a Luísa acordava há um pouquinho de tempo atrás, 3 horas da manhã. Então, assim, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então, ela acorda e a casa tem que acordar. Não é só o pai que tem que acordar, é a casa. Então, ela quer que eu acorde, ela quer que a mãe acorde, quer que todo mundo acorde e fique com ela. Então, assim... A gente criou disso, 5 horas da manhã. É de domingo a domingo? É domingo a domingo. Então, a gente até brincou, a gente não precisa de um vale night, não, a gente precisa de um vale sono. Porque teve um dia que a gente teve um vale sono aí que a gente conseguiu até 19 horas. Sono, 8h45, despertou o remédio. Mas, assim, a gente precisa ter esses momentos, mas, assim, a gente não sofreu porque ela tá acordando 5h30, então tá. Quer que a gente levante? Não tem jeito, a gente precisa levantar. Ela fica em cima da gente até a gente levantar. Então, a gente acorda, desce, bota a mesa do café, faz um café da manhã às 5h30 da manhã, conversa sobre o dia, sobre tudo. Então, assim, tirou desse momento, a gente está acordando cedo, uma das terapias dela a gente colocou antes das 7 horas da manhã, que teve oportunidade. Então, já que está acordando cedo, vamos trazer o melhor assim, para o dia a dia e pela família. Então, é aquele momento que se você gosta de dar uma caminhada, vai dar uma caminhada. Se você gosta de fazer alguma coisa ou de simplesmente sentar e tomar um café, sente e tome um café. Então, assim, olha que situação interessante. Como, assim, a questão de ser hoje uma família típica, né? Um pai de uma criança especial, ela transformou a nossa vida de todas as formas. Então, assim,
eu era uma pessoa extremamente sedentária. Então, assim, não praticava atividade física regularmente e era bem preguiçoso. Eu gostava mais de ficar sentado vendo TV e lendo no celular do que realmente fazendo alguma atividade física. Depois que a gente passou pelo período de diagnóstico da Lulu, eu falei, eu criei o hábito de praticar atividade física muito em função da Lulu, porque eu precisava, assim, eu queria acompanhar ela e queria que ela me acompanhasse. Então a gente foi evoluindo, tanto fisicamente como pessoa. Hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor, não quero fisicamente, porque hoje eu pratico atividade física e entendo que é importante para mim, tanto para ela e para a família como um todo, e a Raquel também está nessa, para a gente conseguir compartilhar momentos legais, importantes. Aí você pode falar assim, poxa, mas minha filha não vai conseguir me acompanhar, eu não consigo ter um equipamento próprio para correr, caminhar. Gente, olha só, caminha com a cadeirinha de roda nas costas. Eu faço trilha, às vezes, com a Luísa amarrada nas minhas costas, e a gente faz. Cansativo, não dá para fazer sempre, não, mas é algo importante que a gente faz e a gente se prepara para isso. Pô, a gente vai sair, a gente almoça fora, almoça. Dá para fazer sempre, todo final de semana? Não, mas quando a gente vai, a gente se planeja para aquilo. Pô, eu tenho que ir no restaurante, eu tenho que escolher um local específico para ficar, um pouquinho mais, assim, destacado, porque a Lulu quer espaço, a gente tenta fazer um cercadinho para ela ficar em pé, a gente tem todo um esquema nosso que cada um vai A gente criar. vai almoçar, ela almoça lá de novo, mas ela já almoça em casa antes de ir, porque tem a rotina e os horários. Então a gente se programa e se organiza para poder fazer tudo. Porque a gente não queria, assim, a gente ficava muito frustrado porque a gente ia sair. Aí a Lulu, já chegou o caso de a gente ir para a praia, pegar 2 horas de engarrafamento, chegar na praia, a Luísa tem uma crise e não queria ficar nem um segundo, a gente tem que sair no mesmo momento. Mas o que estava acontecendo? A gente entendia, a gente começou a estudar, entender e ter a paciência de entender ela e ela entender a gente. Fala, poxa, ela tem algumas rotinas, então eu preciso organizar as rotinas dela, respeitar, inserir ela nas nossas. Então a gente entendeu que ela, para sair próximo do horário do almoço, ela tem que almoçar. Se eu quero ir para a praia, eu vou dentro da praia e já vou preparado para, se der horário do almoço, ela vai almoçar. Eu levo lá a marmitinha dela, faço e o arroz, feijão e o ovinho dela lá, o que ela quiser, e a gente vai embora. Então, assim, é uma questão de você entender o que você tem de prioridade, o que é importante para você. O não ter tempo é uma coisa que você vai ter que definir o que vai ser realmente prioridade. O que é prioridade para você? Eu quero levar minha filha, meu filho para a praia. Ela tem rotina, já fica incomodada. Peraí, eu vou acordar um pouquinho antes, vou me organizar para poder ter um momento de qualidade. Então, isso tudo é um conjunto de ações que vai realmente ajudar bastante para que você consiga fazer as coisas que você quer fazer. E uma outra coisa, um ponto importantíssimo que a gente deixou mais para o final, mas que a gente tem que falar. Existe toda essa parte, né, do que o Luiz falou, né, daquele tempo que você precisa para se reorganizar e para entender como você vai seguir. Mas, assim, não deixe os seus planos que você tinha antes de lado. E aí, o maior exemplo, o melhor exemplo disso, né, foi a chegada do Lorenzo. Porque a gente, quando falava de maternidade, a gente queria não ter só um filho, né? Então, já era um desejo nosso antigo. O Luiz queria ter 4, impossível. Já sempre falei isso desde o início. Mas 2, a gente sempre falou que a gente teria 2 filhos, a gente teria 2 filhos. E o Lorenzo veio e, assim, é uma criança maravilhosa, super, super, super... agrega demais a família, desenvolveu demais a Lulu, né? Eu digo que ele compreende ela perfeitamente. Eu acho que ele consegue ver, por ser um irmão, né? Ter uma irmã atípica, ele não vê diferença nenhuma em nada. Para tudo ele justifica, para tudo ele... Então, assim, mamãe, olha só, olha o que a Lulu tá falando com os olhinhos aqui. Ele já encontrou um caminho que alguém falou, ela não fala, ele briga. Ela fala sim, ela só não fala com a boca, né? Ele é aquele defensor dela.
assim, é uma criança, assim, eu falo que os dois foram escolhidos a dedo, né? Os dois foram escolhidos a dedo. Então, assim, eu não podia deixar de falar, porque depois ele vai crescer e vai ouvir os podcasts. Então, assim, não desista dos seus planos, dos seus sonhos. A minha segunda maternidade também foi com emoção, né? O Lorenzo nasceu, ficou na UTI 15 dias. Quase 15 dias. Nada demais, assim, cansacinho para respirar. Então, por cuidado, ele ficou na UTI neonatal. Mas, assim, foi a melhor escolha que a gente fez, né? Foi a melhor escolha que a gente fez. É muito, muito amigo, muito parceiro. Hoje é engraçado que ele fala assim: ó, a Lulu falou que eu posso comer o biscoito dela. Eu falei: como que ela te falou, Lorenzo, isso? Ela falou com os olhinhos, papai, como ela sempre fala com os olhinhos. Eu falo, cara, assim... De repente falou mesmo, a gente não sabe, né? Ou ele tá enrolando a gente prefere achar que ela falou mesmo, que ela acha engraçado e fica rindo, então a gente considera que ela realmente liberou o biscoito para ele. E é isso, assim, a gente realmente não parou nossa vida, é aquilo, foram 6 meses difíceis e hoje a gente está no 6º ano com muita felicidade com a nossa filha, com o nosso filho, e a gente está seguindo e vai seguir cada vez mais a vida. E fazer nossas ações que a gente quer realmente fazer. Acho que assim, 2021 foi um ano marcante para a gente, com todas as conquistas, que a causa que a gente abraça, né, que é a síndrome de Rett, mas todas as outras causas inclusivas, principalmente por a gente ter tido a oportunidade de ter conscientização de vários órgãos públicos no Brasil afora. A gente conseguiu iluminar o Cristo Redentor com a causa da nossa filha e para mostrar que nada é impossível. Então, assim, a gente saiu de uma síndrome que ninguém conhecia, que nenhum médico conhecia direito, e para a gente hoje ter a iluminação do Cristo Redentor, conscientizando as pessoas sobre a síndrome de Rett. Então, assim, para a gente nada é impossível. A gente aqui hoje está gravando e engraçado que a gente recebeu no finalzinho do mês uma notícia que muita gente ficou impactada, que foi a questão de o estudo em busca da cura da síndrome de Rett ele ter parado uma frente, né? E aí eu conversando com a Raquel, falei, cara, olha só o que aconteceu, porque a gente fica acompanhando as notícias, eu acompanho tudo lá de fora também. Falei, cara, olha o que aconteceu, parou, não sei o que, a Raquel, Luiz, tá, mas vamos entender melhor isso. Aí foi pesquisando, foi uma situação, sendo que a gente tem outras frentes que estão caminhando muito bem em busca da cura e do tratamento. Então, assim, existem mais de 7 indústrias farmacêuticas trabalhando nesse propósito, existem várias frentes de tratamento. Aí a Raquel, pô, Luiz, você vai abraçar o que parou ou vai abraçar os outros que estão continuando evoluindo? Aí eu falei, não, você tem razão, vamos seguir. Até porque como farmacêutica, né, e ter participado e ter feito parte de pesquisa também, eu entendo que se não avançou, seja qual for o motivo, ainda bem que viram esse motivo e que essa frente parou. Não era frente nesse momento para seguir, né? Não ia trazer os benefícios esperados. Mas, pô, e todas as outras frentes que estão acontecendo, elas continuam, né? Para quem há menos de 5 anos atrás acreditava que não tinha frente nenhuma, hoje a gente tem um caminho enorme, né? Sendo já percorrido. Então, como tudo que a gente falou, a gente vai se agarrar nisso. Ok, uma parou, mas a gente tem mais de 7 seguindo. Ótimo, então vamos lá nessas 7 que estão seguindo. Okay. Paixão, porque é intimidade, né? A gente está aqui conversando. O que a gente pode deixar de mensagem para as pessoas, assim, sobre tudo que a gente viveu hoje, que a gente vive, que a gente tem expectativa para o futuro? O que você pode falar para o pessoal que está assistindo a gente? Uma mensagem rápida, simples. Nossa, é difícil. Resume poucas porque a gente palavras. já falou, assim, a gente já tentou buscar deixar uma mensagem boa várias aí pra mensagens aí que tá lá assistindo ao a gente. longo, né? Mas,
Cara, para mim é meu mantra. Seja feliz. Seja feliz. Vai estar sempre acontecendo alguma coisa durante o dia que vai te demandar um pouco mais de energia, um pouco mais de preocupação. Nada gera mais preocupação e te tira mais energia do que a saúde de um filho, né? Então, pegue nos momentos e nas atitudes mínimas, positivas do dia. Sempre se revisite como pessoa para você poder estar bem e siga com muita verdade no que você acredita. Eu acho que é isso. Eu deixo a mensagem seguinte: não projete demais o futuro, viva o presente, que o presente é cheio de surpresas e coisas boas. Se você projeta muito, ele pode te frustrar, tanto positivamente como negativamente. Então, assim, viva o presente, que o presente ele pode gerar tantas felicidades e que você, às vezes, está deixando passar, tá? E valorize o seu tempo. É algo mais precioso que você tem. Então, assim, não se preocupem tem tudo na vida a gente pode perder e recuperar, mas assim, o tempo é a única coisa que a gente não recupera. Então, o tempo que você está com a sua família, com seus filhos, pessoas importantes para você, aproveite o máximo possível desse tempo, porque o tempo não volta atrás. Então, a gente está falando aqui, eu não sei há quanto tempo, mas de repente mais ou menos há 1 hora. Então, essa 1 hora que passou, a gente não vai conseguir viver de novo essa possibilidade. Então, viva o momento, não perca tempo e bola para frente. Paixãozinha. Esse é um pouquinho da gente. Onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Então, Curirete Oficial. Vocês encontram a gente no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, Curirete Brasil. E o podcast que vai ficar disponível semanalmente. Então, o podcast vai ficar disponível toda quinta-feira, ao meio-dia, nas plataformas do Spotify e também no canal do YouTube. Então, assim, você pode assistir, tanto ouvir o podcast, como assistir também pelo canal do YouTube. E também as nossas redes sociais, que é o Curirete Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também agora no TikTok, Curirete. Então, siga a gente, comente, compartilhe. A gente está aqui para realmente levar conhecimento e agregar para vocês. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês. Um abraço.